Bom, hoje nós vamos dar continuidade em todo o conteúdo que já foi abordado, né? Vocês já conhecem bastante sobre medicamentos, sobre suas formulações. Hoje a gente vai concretizar um pouco melhor segundo a apostila, tá bom? Vocês já aprenderam algumas coisas, porém agora a gente vai começar a filtrar alguns conteúdos da apostila que são bem importantes. Primeira coisa que eu preciso e não posso esquecer é que farmacologia é a ciência que estuda as funções medicamentosas, né? Fármaco é um remédio, tá bom? A estrutura química conhecida com a propriedade de modificar a função fisiológica já existente, independente se eu tenho um processo patológico ou não. Medicamento. Fármaco com propriedades benéficas comprovada por meio científico. Então, o medicamento ele vai ter uma comprovação de uma eficácia científica, tá? Todo medicamento ele vai ser um fármaco, porque todo medicamento ele é comprovado. Então, como ele é comprovado cientificamente, ele é classificado como um fármaco, como um remédio, né? Mas nem todo fármaco é um remédio. Então, isso é confuso. Entenda. Todo medicamento é um fármaco. Fármaco e remédio é a mesma coisa, né? Mas nem todo o fármaco é um remédio. Porque muitas das vezes eu tenho um fármaco que não tem comprovação científica. Então, ele não é um remédio, né? É um medicamento. Medicamento, droga, né? Remédio, medicamento, é a substância que modifica a função fisiológica com ou sem interação benéfica. Tem medicamentos que eles vão trazer benefícios, né, nessa função orgânica do meu cliente, e tem medicamentos que eles vão não vão trazer uma resposta, não vai trazer nenhuma resposta benéfica ao meu cliente, tá bom? Não vai trazer nenhuma resposta nessa modificação da função fisiológica orgânica, ou fisiológica orgânica do meu cliente, né? Remédio, novamente, ele é o mediador, ele vai trazer a cura, né? Substância pode ser de origem animal, tá? Vegetal, mineral ou até mesmo sintética. Sintética é a mesma coisa que produzida em laboratório, né? Procedimento pode ser utilizado no procedimento de ginástica, massagem, acupuntura e banhos. Fé, crença, influência. Então, o que isso aqui está dizendo? Que a droga, ele é um medicamento, uma substância que vai modificar a função física, que pode ser o remédio, que ele vai ser apresentado nas substâncias animais, vegetais, minerais ou sintética. Pode ser um procedimento com uma função curativa, né? Um procedimento, ginástica. Qual é a cura que a ginástica traz? Redução de obesidade, a retirada da possibilidade da pessoa se tornar sedentária, diminuição dos fatores de risco, né? Massagem, relaxamento muscular, retirada das dores na região da musculatura, né? Acupuntura, muito eficaz em inúmeros tratamentos, e banhos, né? Eufurôs, banhos de pedras termais, tudo isso com o objetivo de cura, tá? E aí eu tô falando de drogas. Fé ou crença vai acabar influenciando e utilizando, né, como ação benéfica ao controle e resposta da saúde do meu cliente. Agora, o placebo. Agora, nessa época que nós estamos vivendo, se ouve muito falar em placebos, né? O placebo, gente, ele é um medicamento, tá? É um medicamento que traz um engano, então agrada aos olhos, tá? Então, o placebo, ele vai acabar trazendo essa tranquilidade, né? Porque ele tem uma composição muito próxima ao medicamento, porém, né? O que feito com intenção benéfica para minimizar, aliviar ou modificar a condição de sofrimento, tá? Fármaco, medicamento, droga, remédio, em concentração pequena, eu posso ter pouco princípio ativo presente na fórmula ou ausente, tá? Então, o placebo ele vai ter uma quantidade insignificante, a presença de pouco princípio ativo ou nenhum princípio ativo, tá? Ele vai ser utilizado pela figura médica, né, para trazer algumas respostas orgânicas.
Então, ele vai ser utilizado pela figura médica, ou antigamente quem utilizava muito o placebo eram os feiticeiros, né? Tudo começou com essa parte mística, que todo mundo já sabe. Então, eu preciso saber que o placebo ele vai ter a mesma apresentação de um medicamento, porém, dentro dessa cápsula, eu vou encontrar moléculas sem o princípio ativo, tá? Efeito adverso ou indesejado. Vai fazer uma ação diferente ao planejado. Se eu tomo um medicamento para aliviar uma dor de cabeça, a minha ação, o meu planejamento é tomar uma dipirona de 1 grama com o efeito da melhora do quadro da minha cefaleia. Porém, ele pode não amenizar a cefaleia ou trazer um outro efeito inesperado. Então, ele vai trazer uma ação diferente daquilo planejado para a resposta do medicamento, tá? Potencialização. Efeito que ocorre quando o medicamento ou fármaco aumenta ou prolonga a ação de outro fármaco. Então, quando eu uso ele como potencializador para aumentar a ação de um outro medicamento, tá? Efeito colateral, que é diferente de efeito adverso, né? Efeito adverso, ele vai trazer uma reação ou uma ação diferente do medicamento ao organismo. Agora, o colateral é o efeito imprevisível, que não está relacionado à principal ação do fármaco. Então, o efeito adverso, ele é previsível, pode ocorrer. Agora, o efeito colateral, ele é imprevisível, tá? Nunca estará relacionado à ação principal desse fármaco, trazendo desconforto, entre outras situações. Esses medicamentos placebos, eles são substâncias ou preparações inativas, como eu falei para vocês. Não há presença de princípio ativo, então ele está inativado, né? Administrada para satisfazer a necessidade psicológica do paciente de tomar drogas. Então, na situação anterior à pandemia, o placebo ele poderia ser utilizado para pessoas que têm esse vício em medicamento, né? Utiliza medicamento para todas as coisas. Então, eu utilizo o medicamento placebo para poder enganar o sistema nervoso central, em que esse paciente estaria tomando o medicamento para trazer uma resposta esperada, né? Porém, o medicamento não tem princípio ativo. Porém, esse cliente ele não vai saber, não vai ter ideia de que o medicamento que ele está tomando é um placebo, ok? Agora, os medicamentos homeopáticos, muito utilizados, né? São preparados a partir de substâncias naturais, são produtos naturais, que vão ser provenientes lá do reino animal, vegetal, mineral. E não são apenas as plantas, como muitos acreditam, então, como muitas pessoas acreditam. Então, ele vai ser extraído do reino animal, vegetal ou até mesmo do reino mineral, tá? Sendo que a composição dele é a extração desse reino para fazer um medicamento homeopático natural. E aí o fitoterápico, muitas das vezes a gente confunde, né, o natural e o fitoterápico, porque eles são muito próximos, tá? Porque o fitoterápico, gente, já são medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais. Então, enquanto o homeopático eu tenho 3 reinos, no fitoterápico, plantas medicinais, tá? Eles são obtidos, e empregam-se exclusivamente devido à droga vegetal. Então, ele vai ser extraído do vegetal tintura, óleo, cera, exudato, suco e entre outras substâncias. A extração desses vegetais vai fazer o medicamento fitoterápico, tá? Só do reino vegetal. E o homeopático, reino vegetal, mineral e animal. Origem dos medicamentos. Vamos lá. Segundo a origem dos medicamentos, eles podem ser subdivididos, tá bom? Entre os medicamentos naturais, aí eu tô falando de origem, hein? Que vai ser extraído lá de órgãos, glândulas, plantas ou peçonhas de animais, tá? Exemplo de insulinas. A insulina, você tem a insulina animal, né? Observe, aí eu coloquei aqui só para vocês observarem a ação da insulina no organismo, né? A insulina, ela vai fazer o quê? A gente vai consumir o carboidrato, isso no organismo saudável, né? O organismo vai transformar esse carboidrato, vai fazer a transformação do carboidrato e vai
ingerir a glicose, o organismo. E as células vão receber desse carboidrato que já foi transformado em glicose e serão nutridas, tá? E os pâncreas é o órgão produtor de insulina. Então, quando eu tenho um indivíduo que tem a diabetes, ele, entre um dos tipos da diabetes, ele pode ter principalmente comprometimento no pâncreas, tá? E aqui só para vocês terem mais ou menos uma ideia, que eu acredito que vocês já tenham estudado isso. Que são medicamentos sintéticos. Isso vocês precisam entender, tá? Isso vocês precisam estudar. Por isso que eu sempre peço para ler antes de eu postar o vídeo. Preparados com auxílio da matéria-prima, tá? Auxílio da matéria-prima natural, que são resultados exclusivamente dos trabalhos em laboratório. Então, ele utiliza a matéria-prima natural, mas são modificados lá no laboratório. Alguns exemplos são os medicamentos para antibiótico terapia. E aí aqui eu fiz medicamento natural, medicamento sintético, né? Extração do medicamento natural, só para vocês observarem, e o medicamento sintético, onde eu pego o produto natural e o transformo em medicamento, em terapia medicamentosa, ok? Semissintéticos. Resultam nas alterações produzidas em substâncias naturais, com a finalidade de modificarem a característica das ações por elas exercidas. Então, eu tenho um medicamento, né, que ele vai ser produzido de uma forma semissintética, extraído de substâncias naturais, mas a finalidade é modificar a sua características, né, das ações que ele vai exercer, característica de ação. A farmacologia, peraí, desculpa, o celular é novo, tive que comprar celular semana passada, fiquei sem aparelho, e aí estou pegando intimidade com ele, tá me atrasando todo, tá difícil. Vamos lá. A farmacologia ela é utilizada com alguns objetivos, e vocês precisam também estar cientes de tudo isso, tá? Profilático ou profilaxia, né? Esse medicamento ele vai ter ação sempre preventiva. Quando eu falo em profilático ou profilaxia, eu estou falando em prevenção, tá? Prevenção contra o quê? Patologias ou doenças, né? O maior exemplo de medicamento profilático são as vacinas, que podem atuar na prevenção de inúmeras doenças, como vocês já estudaram o calendário de vacina e vocês sabem disso. Terapêutico, eu tenho terapia medicamentosa para antibiótico terapia, quimioterapias. Então, dependendo da origem do medicamento, eu vou ter uma terapia medicamentosa relacionada a esse medicamento. Então, o medicamento, ele tem ação curativa, né? Eu tenho aí o exemplo dos antibióticos, eles fazem ação curativa. Eles matam ou inibem o crescimento da bactéria, né? Podendo curar essa patologia, tá? E aí aqui eu tenho o exemplo dos antibióticos, né, que é a antibiótico terapia, que tem essa função curativa, né, de doenças. Paliativo. E aí eu preciso entender, de novo. Desculpa. Vamos lá. Chegou. Paliativo. Ele tem a capacidade, gente, de diminuir os sinais e sintomas. Então, ele vai diminuir a dor, o inchaço, o cansaço físico, ele vai diminuir os sinais e os sintomas. Lembrando que sinais são tudo aquilo que você vê e sintoma é tudo aquilo que o paciente relaciona, tá bom? Então, ele vai diminuir, ele vai ter a capacidade de diminuir os sinais e sintomas da patologia ou da doença, mas não vai promover cura. E aí eu tenho alguns exemplos aqui. O primeiro é o antihipertensivo, que o paciente, ele é um paciente crônico, né? Ele vai diminuir a pressão arterial, mas pelo controle do medicamento. E não vai curar nunca essa hipertensão arterial. É uma doença crônica, que vai se arrastar e perdurar até o final da vida. Antitérmicos e analgésicos é a mesma coisa. Você não toma um medicamento para febre ou para dor para poder nunca mais sentir dor, e sim para diminuir a ação no momento, tá? Então, esses dois são exemplos de medicamentos paliativos. Em situação paliativa do cliente, eu coloquei aqui uma foto do cliente em estado paliativo. A ideia é a mesma. Eu tenho um medicamento paliativo, né? Que aí já foi dito o antihipertensivo, o analgésico antitérmico, que ele vai diminuir
a potência dos sinais e sintomas, porém não traz cura. Quando eu tenho um paciente paliativo, eu tenho uma doença crônica, tá? Que vai se arrastar até a finitude do meu cliente e não vai trazer cura. Então, eu tenho um paciente paliativo que vai ser arrastado com medicamentos paliativos para poder dar uma condição de sobrevida até o seu último dia de vida. Isso seria um prognóstico ruim, né? O médico ele vai dar um prognóstico ruim para esse cliente. Ele não tem a possibilidade de cura. Câncer é o que mais dá esse tipo de prognóstico. Não tem a possibilidade de cura e esse paciente vai estender com essa patologia durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 semana e aí vai, tá? O prognóstico do meu cliente não é legal. Diagnóstico ou medicamento com função diagnóstica. A gente precisa entender que são coisas diferentes, né? O medicamento ele vai auxiliar no diagnóstico elucidando exames radiográficos. Então, eu estou falando de quem? Dos contrastes, né? Que são medicamentos que, estando associados a exames radiográficos, vão auxiliar em diagnósticos de patologia. Eles vão elucidar, eles vão trazer mais clareza na imagem, trazendo assim a possibilidade de um diagnóstico fidedigno, tá bom? Nomenclatura dos medicamentos. O medicamento ele vai possuir um nome químico ou um nome oficial. Um nome pode ser genérico ou um nome comercial. Então, o medicamento ele vai ser chamado pelo seu princípio ativo, quando eu falo do genérico, ou comercial, quando essa indústria patentia esse princípio ativo e ganha aí 20 anos para comercializar o medicamento porque a descoberta foi da indústria farmacêutica. Então, ele vai ficar ali 20 anos sugando, ganhando dinheiro em cima. E a partir dos 20 anos, ele vai ser liberado para ser vendido na formulação genérica. Vai diminuir, genérica, vai diminuir o potencial de ação? Não. Só quebrou patente para ser vendido mais barato para a população. Porém, ele tem que seguir os mesmos regulamentos da Anvisa. Porém, as pesquisas já foram associadas pelo seu fabricante. E o fabricante já fez todas as pesquisas, então o medicamento ele já vem com as mesmas propriedades do fabricante, a única coisa que houve é a quebra da patente, tá? E ele pode ser comercializado. Nome oficial é o que consta lá nos livros oficiais ou nas farmacopeias. Farmacopeias são aqueles livros que tem dentro das farmácias, onde aparecem todos os nomes comerciais e o nome de princípio ativo de todos os medicamentos, tá? Nome comercial. Aí eu já entro com o nome do farmacêutico, o laboratório que formulou esse medicamento, né? Ou o nome que o laboratório vai dar a esse produto, tá bom? Não podendo ser usado por outro laboratório porque está patenteado. Então, se ele ganhou uma patente de 10 anos, por 10 anos só a indústria, só esse laboratório laboratório A vai ficar vendendo sozinho por 10 anos esse princípio ativo, com o nome que o laboratório deu para o medicamento, tá? A partir de 10 anos, ele vai ganhar, a patente vai ser quebrada, o governo vai conseguir vender ele como genérico e todos os outros laboratórios poderão fazer a mesma fórmula, uma fórmula com o mesmo princípio ativo de marca, sendo que ele quebra a patente, não se paga mais por pesquisas, ele já recebeu 10 anos desse medicamento, podendo ficar 10 anos recebendo pelo medicamento, 20 anos recebendo pelo medicamento, o que vai pagar todas as pesquisas, todo o custo com o medicamento, princípio ativo, e vai dar o lucro para a empresa. Aí depois quebra a patente e ele é vendido como genérico. E aqui você consegue, eu peguei medicamentos de marca, que é o Fluimucil, né? Que é acetilcisteína. Se você for comprar o Fluimucil, ele é o medicamento de registro. E aí a acetilcisteína já é o medicamento, já é o princípio ativo do medicamento. Então, se eu for comprar genérico, eu compro acetilcisteína. Sendo que eu sei que o Fluimucil, ele é o medicamento de registro,
tá? E que contém acetilcisteína. A mesma coisa Tilenol, né? Tilenol ele foi patenteado e ficou sendo vendido muito tempo como Tilenol, até que houve a quebra da patente e aí o paracetamol ele teve uma apresentação de vários laboratórios, o que vai dar diferença de preços de medicamentos. Quando eu compro o do laboratório Medley, Eurofarma, entre outros laboratórios, eu vou estar comprando paracetamol, tá? Que é o mesmo que o Tilenol, porém com a quebra de patente, eu compro ele mais barato com a formulação genérica. E aí, entre inúmeros Decongex, que todo mundo conhece muito bem, né? O medicamento de marca Decongex. Bom, nomenclatura dos medicamentos. E aí, volto ao paracetamol. Nome genérico, princípio ativo, paracetamol. Nome químico. Quais são as químicas que eu encontro dentro do paracetamol? São todas essas formulações, né? Essas 3 formulações. Que vai dar o nome oficial, que foi utilizado o genérico e oficial, como paracetamol, tá? Nome comercial de registro, Tilenol, como vocês viram ali em cima. E depois da quebra da patente, eu tenho o Tilenol sendo vendido, aqui eu peguei o laboratório Medley, sendo vendido pela Medley, após a quebra da patente, como paracetamol, de acordo com a lei do genérico. Denominação genérica, acho que agora já falei tanto que eu já devo ter esclarecido isso. É o nome da aceitação universal, usado para distinguir o princípio ativo, não amparando por marca comercial. Então, a denominação genérica, ele vai estar querendo te vender o princípio ativo do medicamento, com a mesma formulação do medicamento de registro. Porém, com quebra de patente, ele é mais barato, tá? Biodisponibilidade, na aula de semana passada, eu creio que vocês, quem assistiu a aula já entende um pouquinho do que a gente está conversando, tá? E agora eu vou indo devagarinho, aquela aula de semana passada foi um apanhado e agora a gente vai detalhar, tá bom? Biodisponibilidade, característica relacionada à eficácia clínica do medicamento disponível no organismo. Bioequivalência, é o estudo da biodisponibilidade comparativa entre os fármacos. Então, a bioequivalência entre todos os fármacos da mesma área, qual é a biodisponibilidade de cada um no organismo, né? Então, eu comparo, eu sei qual é a função, qual é a ação e o tempo de ação do medicamento dentro do organismo, nessa minha comparação de estudo. Medicamento de referência, acho que já deu para compreender, né? Produto comercializado há bastante tempo, já foi comercializado e vendido por um único laboratório durante o tempo de patente, e quando quebra a patente, ele vai ser comercializado como genérico. Nome de marca, aí, ó, nome de referência, tô falando de produto, princípio ativo, comercializado, marca. Marca sim, nome de registro do produto. Nome de referência, paracetamol. Registro do produto, Tilenol, tá? Que aí vai ser um nome privado do fabricante para comercialização. Medicamentos similares, esses medicamentos são os mais baratos, são as promoções de banca das farmácias, tá? Onde nós devemos ter um certo cuidado, tá? É um medicamento que utiliza denominação genérica, apresenta o mesmo o mesmo fármaco, a mesma concentração, a forma farmacêutica e via de administração que o outro medicamento de referência ou de marca, mas não tem com ele uma comprovação na sua bioequivalência. Então, não se sabe por quanto tempo esse medicamento está funcionante dentro do organismo. E aí, não vale a pena comprar, né? Eu compro ele, a apresentação dele é muito próxima do genérico, muito próximo do medicamento de marca, desculpa. Então, eu compro aquele medicamento, ele é similar, porém, ele não tem garantia de biodisponibilidade, porque não passou por testes. E aí ele é barato porque não passou por teste, não gastou com pesquisa, não gastou com laboratório, não gastou com nada. Ele faz uma cópia, mas também não te garante que aquela biodisponibilidade do medicamento no organismo vai trazer eficácia. E isso pode ser um prejuízo para a saúde de acordo com a patologia,
tá? Então, não acho legal. Então, para ser genérico, ele tem que estar na lei, tá? Do medicamento genérico, a lei número 9.787, lá de 1999. Então, essa lei tem que constar na embalagem. O princípio ativo está aqui, ó. Não tem marca, vai ser jogado de cara ao princípio ativo, que é a amoxicilina. Eu tenho a tarja amarela de genérico, tá? Todos eles precisam e deverão ter essa tarja amarela, que é a identificação deste medicamento. Embaixo eu tenho a tarja vermelha dizendo que ele tem que ser vendido por prescrição médica. E eu tenho que ter essa garantia. Se ele não tem lá timbrado a lei do genérico, você pode desconfiar desse medicamento, tá? Cuidado muito na hora de adquirir medicamentos. E aqui eu coloquei de novo, referência, produto marca, genérico. Não tem nome comercial, porém, é o mesmo produto marca, só que com quebra de patente. Então, ele está te vendendo o princípio ativo e ele saiu mais barato pela quebra de patente. Não foi gasto com genérico em pesquisas, em propagandas. Porém, ele ganhou pela patente o poder de produzir o mesmo medicamento de referência na composição genérica para quebrar essa patente para sair mais barato para a população. Similar. Vai ser o produto similar ao produto de marca, similar ao nome que é vendido de comércio, porém não tem nenhuma comprovação da sua bioequivalência, que seria, não é comprovado o tempo de biodisponibilidade do produto no seu organismo. Então você não sabe se esse medicamento vai fazer ação por meia hora, 1 hora, 2 horas, nem 1 minuto, então não te dá segurança, não vale a pena adquirir. Ação dos medicamentos é aquela que exerce o seu efeito no local da aplicação, tá? A medicação ela vai agir no local onde ela vai ser administrada, sem passar pela corrente sanguínea. Quem são esses? As pomadas e os colírios, né? Ele vai direto na pele, através de uma aplicação direta. Eu falo de uma aplicação de uma pomada em uma lesão, né? Uma ferida, uma lesão. Hoje em dia não se fala mais ferida e sim lesão. Na corrente sanguínea, eu falo do contraste radiológico, tá? A mucosa, supositório retal, aplicação vaginal ou instilação na conjuntiva. Então, eu tenho as ações do medicamento diferentes de acordo com o local de ação, tá bom? E aí entra de novo na história da farmacodinâmica e a farmacocinética. Farmacodinâmica, medicamento, local de ação. Farmacocinética, via de administração. E aí eu falo, quando eu falo da farmacocinética, eu falo de via de administração, dissolução, absorção, distribuição, biotransformação, excreção e eliminação. Eu estou falando do caminho do fármaco, tá? Então, no dinamismo eu tenho a ação do produto. Na farmacocinética eu tenho a passagem do produto. E vocês vão esclarecer isso um pouco mais à frente. Tipos de ação local. Eu tenho antisséptico, que impede o desenvolvimento dos micro-organismos, tá? E aí eu tenho entre eles o álcool, o iodado e a cloroxidina. Eu tenho o adstringente, que é o medicamento que contrai o tecido, tá? Ação adstringente. Exemplo, loção para fechar os poros. Então, ele vai fazer uma contração nos poros e vai fazer o fechamento. E eu tenho o irritante, né? Que são medicamentos que fazem irritação nos tecidos. Paliativo, aplicado no local para alívio de dor, sem o comprometimento com cura. Emoliente, ele vai lubrificar e amolecer o tecido. Anestésico, vai paralisar as terminações nervosas e sensoriais. Ok? Ação geral ou sistêmica. Para produzir um efeito geral, é necessário que o remédio caia dentro da corrente sanguínea. Então, se eu falo de ação geral ou sistêmica, eu preciso que o medicamento caia na corrente sanguínea para trazer um efeito esperado, tá? Pois através desse medicamento, ele vai atingir o órgão ou o tecido. Porque o medicamento ele tem uma direção, né? Cada medicamento ele tem um princípio ativo. Aí a gente já fala daquele sistema chave-fechadura, onde o medicamento vai ativar, vai entrar, o princípio ativo vai ativar esse sistema chave-fechadura, trazendo uma resposta orgânica. Isso tudo vocês vão entender com o tempo, tá bom? Então, ele vai atingir o órgão ou tecido sobre o qual vai acontecer essa ação específica.
significa que a medicação, primeiramente, vai ser absorvida, depois entra para a corrente sanguínea para atuar no local da ação desejada. Então, eu tomo o medicamento, ele é absorvido dentro da minha região gástrica, depois ele vai cair na região do intestino, do tubo intestinal, e ele vai sofrer absorção. Ali, ele começa a fazer a diferenciação. Ele é absorvido e, cai na corrente sanguínea, onde vai trazer a ação esperada. Esse antibiótico é um dos exemplos, tá bom? Tipos de ação geral ou sistêmica. Eu tenho a ação estimulante, que vai aumentar a atividade do órgão, do tecido, então ele vai estimular. Vocês já observaram que existem alguns medicamentos que ele contém cafeína? Por quê? Ele vai estimular o sistema nervoso central para trazer uma resposta eficaz, tá? Eu tenho o depressor, que ele vai diminuir a função dos tecidos ou do órgão. Depressor, eu daria o exemplo da morfina. Deprime o sistema nervoso central, cumulativo. A morfina, ela vai fazer a depressão do sistema nervoso central, trazendo uma resposta do alívio de dor mais crônica. A gente utiliza a morfina quando eu tenho uma dor insustentada, que eu já tentei todos os outros medicamentos e eu não tenho resposta dessa dor. Cumulativa, um medicamento cuja eliminação é mais lenta, então ele é acumulativo, né? É mais lenta do que em sua absorção. Então, a eliminação vai ser lentamente, na absorção ele é absorvido, mas ele elimina lentamente, tá? E a concentração do mesmo vai aumentando dentro dessa região do organismo. Aí eu tenho os digitálicos, né? Que eles são altamente tóxicos e tem que ser utilizados ou administrados de forma muito regular. A gente vai conversar sobre isso também. Tipo de ação geral ou sistêmica. Eu tenho o anti-infeccioso, né, que ele é capaz de destruir o micro-organismo responsável por uma infecção. Eu tenho o antagônico, que quando as duas ou mais substâncias estão administradas têm efeito contrário. Então, ele traz uma toxicidade. Eu preciso de um antígeno, um antagônico, para poder trazer a reversão. Ação remota ocorre em partes distantes do organismo. Uma droga pode estimular um órgão que, por sua vez, estimula o outro. Aí eu tenho a digitalina, que ele vai estimular o coração, aumenta a circulação e tem maior atividade diurética, tá? Impregnante também. Ação local, impregna, né? Pode trazer toxicidade. Uma droga aplicada poderá produzir um efeito na região local, tá? Então, eu aplico com o intuito de trazer um efeito local. Pode ser sendo absorvido e provoca um efeito geral. Exemplo, epinefrina. Aplicada na mucosa, vamos lá. Se vocês assistiram lá, vocês viram direitinho. Epinefrina, ela vai ser aplicada nessa mucosa nasal, vai estancar hemorragia, absorção da corrente circulatória, igual, né? Peraí. Epinefrina, ela é aplicada dentro dessa mucosa nasal, estanca hemorragia, absorção da corrente circulatória, absorve, né? E o aumento dessa pressão arterial. E ficamos por aí, né? Nessa aula vocês aprenderam muito sobre medicamentos, por isso que eu pedi para ler, façam as suas anotações, assistam a aula quantas vezes forem necessário. E eu, assim, já deixo hoje avisado, assiste essa aula e volta a assistir a aula da semana passada. Algumas vezes eu vou pedir para vocês retornarem na aula da semana passada, até absorver bem todo esse material. Combinado? Beijo, até a próxima, viu?